Fala comigo, seus fuleiros! Gente, tudo bem com vocês? Aqui Fuleiragem 10 na voz. Mais uma vez, mais uma satisfação de estar aqui para gravar esse vídeo para vocês sobre a estreia do Corinthians fora de casa. Jogo que foi na Argentina, jogo que começou às 21 horas, jogo de estreia do Corinthians na Libertadores, né? Do ano de 2026, e estreia do técnico. Isso mesmo, do técnico Diniz, do famoso dinizismo, ou Fernando Diniz. É isso mesmo, gente. Ele até que colocou o time do formato que eu sempre venho falando. Espero que ele mantenha uma cozinha certa, um corpo certo com o time do Corinthians e não modifique bastante. Eu, na minha humilde opinião, acho que o Corinthians entrou com o time certo. Lembrando que o Yuri Alberto, quando ele fica muito na frente só, ele depende bastante da ajuda de quem joga no meio. E na verdade o Yuri Alberto, ele precisa muito do Memphis quando está em campo, que o Memphis joga mais próximo a ele. Mas tudo bem, vou falar para vocês como foi o jogo, cada detalhe do jogo, tá bom? Os minutos que foram os gols do Corinthians, que foram 2-0 para o Corinthians, fora de casa, que baita estreia, sensacional para um time que vinha 9 jogos sem vencer, né? E vence numa competição como a Comebol Libertadores da América. Então, assim, é uma vitória para dar um ânimo, para dar uma impulsionada, para chegar no Campeonato Brasileiro também e fazer o que o Corinthians mais sabe fazer de melhor, que é dar alegria à sua massa. Tá bom, pessoal? Então, assim, gente, antes de mais nada, gostaria de agradecer a vocês que eu tinha feito aqui uma meta, né? Para chegar aos 420 inscritos. Chegamos sim, vocês são foda demais. Vocês, ó, são nota 1000, eu só tenho a agradecer. Chegamos a 422, tá? 422 inscritos. E como todo bom vendedor que eu sou, né? Eu gosto de metas, ultrapassar metas e fazer mais metas. Então, gente, eu vou colocar para vocês aqui, quero ver se vocês são fuleiro de verdade, quero ver se vocês são meu brother de verdade, porque aqui são 422 amigos fuleiros que eu tenho aqui. Tá bom, pessoal? Então vamos para cima. Pega esse vídeo, compartilha para seus amigos. Ó, se inscreve aí no canal do meu amigo fuleiro aqui, o Fuleiragem 10. Ele fala sobre os 4 clubes grandes de São Paulo, mais o Santa Cruz, que é o meu time de origem. Tá bom, pessoal? Então não se esquece, se inscreve, ativa o sininho da notificação, comenta o que você achou do meu comentário, fala se você achou legal, o que você não achou, se você tem alguma opinião para colocar. Esse canal aqui do YouTube é livre para vocês comentarem e falar o que quiser. Tá bom, gente? Então vamos para cima? É isso mesmo. O jogo do Corinthians hoje contra a Platense da Argentina foi um jogo no primeiro tempo muito morno. É aquele famoso jogo que você não tem muito o que falar sobre os dois times, tá? O time da Platense é um time que ele vem a 6 jogos sem vencer na Argentina, né? Mesma situação vinha passando o Corinthians com 9 jogos sem vencer também, que estava com o Dorival Júnior, né? Não sei por questões de briga política, não sei por questões de briga entre jogadores, se teve alguma panela para retirar o Dorival Júnior, tá? Desse formato aí ninguém sabe, só quem sabe realmente é quem está dentro do Corinthians Futebol Clube, tá bom? Mas demais, se eu ficar sabendo de alguma possibilidade, de alguma coisa que aconteceu lá dentro, pode ter certeza que eu vou vir aqui trazer para vocês, tá bom, gente? Então foi um jogo muito aquém, muito apático no primeiro tempo. O Corinthians não deu um chute no primeiro tempo, que é um time que precisaria da vitória para engrenar, para começar bem o campeonato, tá? Que a Comebol é um campeonato que todos os times brasileiros, todos os times da competição que jogam ela, galgam muito ela, porque é um campeonato muito rentável financeiramente e te dá olhos, tá? É um campeonato que quando você vai passando de fase pós fase, vários outros campeonatos vai olhando, porque ele te dá a possibilidade de você disputar um mundial, né? Que é o Mundial de Clubes, onde vários clubes brasileiros têm vontade de jogar, vários clubes argentinos também têm vontade de jogar, tá, gente? Então, assim, é uma visibilidade imensa quando você ganha uma Libertadores.
é uma visibilidade imensa quando você vai passando de fase por fase. Sem falar no bolso, onde o Corinthians também precisa muito financeiramente. Então, primeiro tempo, pessoal, só teve uma bola que foi respingada, o Garro. Se eu não estiver enganado, foi o André que mandou uma bola para o André em profundidade, mandou uma bola para o Yuri, né, em profundidade. O Yuri gira todo o corpo, faz toda a posição que vai chutar naquele canto, não acerta, chuta fraco, o goleiro defende em duas mãos, tá bom? Foi um chute muito fraco e aí finaliza o primeiro tempo sem muita coisa legal para se dizer assim, tá? Sem muita possibilidade de ganhos, nem para um lado nem para o outro. O time da Platense, ele se fechou muito bem, né, como podia, com a pouca qualidade que eles têm, porém no condicionamento físico, no primeiro tempo, eles se sobressaíram. Foram melhores do que o Corinthians na condição física para roubo de bola e ataque. Porém, a zaga do Corinthians, muito sucinta e muito sóbria, tá? Conseguiu sim abater todo o ataque da Platense, a equipe argentina. Certo, pessoal? Então, o que é que eu tenho mais para falar para vocês? O primeiro tempo finaliza, tem a parada técnica no primeiro e no segundo tempo. O Corinthians volta para o segundo tempo com mais garra, com mais vontade. O Fernando Diniz, ele tem um vestiário muito completo e muito perplexo, né? Quem conhece muito bem o Fernando Diniz sabe que é aquele cara que grita, que puxa a orelha, famoso paizão. E aí ele consegue colocar cada jogador no eixo, que se ele não for pelo amor, ele vai pela dor. Fernando Diniz, ele grita realmente, ele dá choque, ele esculhamba e tal, porém ele está chegando hoje na formação de um pai para entender como cada jogador tem que jogar, certo? Para mim ele acertou sim ao colocar o time em campo, tá? Eu só faria uma troca de peça aí, mas aí eu me calaria, né, com o passar do tempo, que seria o Lingard no lugar do Kaique. Porém, o Kaique, como um homem gelo, o homem geladeira, né? O cara foi lá com muito frio e calculista, chegou na frente do goleiro, não titubeou, não tremeu, deu uma cavadinha por cima. Essa jogada acontece no meio-campo, onde sai uma bola de... O Yuri Alberto pega uma bola, dá um tapinha em elevação para o Garro, né, que para mim foi um dos melhores jogadores. Ele não fez gol, mas ele deu as duas assistências para os dois gols. O Yuri deu um tapinha em elevação para o Garro dominou a bola, manda a bola em diagonal para o Kaique, que sai cara a cara com o goleiro, com uma marcação no seu lado, e ele dá uma cavadinha por cima do goleiro, muito frio e calculista. Golaço do Kaique, que foi um jogador que jogou muito o momento que estava em campo, tá? Que foi quase os 90 minutos, tá? Sinceramente falando. E o segundo gol do Corinthians, creio eu que foi até os 70 minutos, tá, gente? Vou pegar aquela minha famosa colinha aqui, né, que me ajuda bastante, tá? O primeiro gol do Corinthians foi com o Kaique, né, que eu falei para vocês, aos 54 minutos. E aí o Corinthians começou a jogar com o regulamento debaixo do braço, né? É aquela situação de ficar tocando bola, sabia que o time da Platense já tinha cansado, não tinha mais vigor físico para correr o segundo tempo, o tanto que correu no primeiro, tá, pessoal? Então, falando para vocês que o time do Corinthians no segundo tempo foi completo, jogou o futebol que teria que jogar há muito tempo atrás, né, mas por questões políticas e dentro do vestiário entre os jogadores e a comissão técnica do Dorival, aconteceu alguns desmandos, onde o Dorival não conseguiu mais ter o controle. E aí o Corinthians tomou conta do segundo tempo, o Corinthians do Fernando Diniz, sem o dinizismo, tá? Que eu morro de medo quando esse cara começa a botar o dinizismo nos times, e espero que ele não faça no Corinthians, pelo amor de Deus. E aí o time do Corinthians, ele entrou, gente, aqui ó, nas formações, que foi com o Hugo Souza, né, que é mais do que titular. Esse time que entrou hoje eu não mexeria, só se acontecer de alguém se machucar, tá bom? Que vamos frisar isso aí muito bem. Na lateral esquerda, Matheus Bidu, que para mim é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, tá? Não existe outro. O Gustavo Henrique, que jogou muita bola, Gabriel Paulista, que é o outro zagueiro, e na lateral direita, o Mateuzinho. E aí a formação que eu sempre falo na questão dos volantes, tá? André do lado direito e Raniel do lado esquerdo. Garro centralizado, que era como ele jogava desde a época do Ramon Dias. Quem aí acompanha bastante o Corinthians, feito eu, sabe disso. O Garro centralizado, Kaique de um lado, Breno Bidon na outra ponta
e no ataque como centroavante Yuri Alberto. Essa formação tática, ela mudava bastante no decorrer do tempo, onde o Corinthians formava 4-4-2. Na minha formação aqui, que eu vejo pelo o Flash Score, tá? É a minha colinha mais completa que ela tem aqui, que ela fala detalhe por detalhe. E aí tinha detalhes do jogo que o Corinthians ficava em 4-4-2, que era a formação Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Mateuzinho. E aí fechava na outra posição Ranielli, André, Breno Bidon, Garro e mais à frente Yuri Alberto e Kaique. Que foi assim que saiu os 2 gols. No gol do Yuri Alberto, né? O Garro, mais uma vez, brilhantemente, voltando a jogar o futebol. Espero que o Fernando Diniz resgate o futebol desse cara, que para mim o Garro é muita bola. O Garro seria o 10 desse time, se não fosse o Memphis, na verdade, que está aí em contusão. Tá, gente? Então, o Garro voltando a jogar bola vai ajudar bastante o Corinthians. Manda outra bola na diagonal, mais uma vez. E Yuri Alberto, com muita calma, faz o segundo gol do Corinthians, onde teve uma possível checagem do VAR, tá? Que não precisou demorar muito, né, para saber que foi gol, onde o pé direito do zagueiro dava condições ao Yuri Alberto, ao iluminado Yuri Alberto, que era dúvida para ver se ia jogar ou não, pós ter arrancado um siso. Então, pessoal, para você ver, eu falo muito detalhe, eu falo sobre o jogo em si, tá? Se tem muitas possibilidades de gols, se tem poucas possibilidades de gols, como um time joga, como o outro não joga, formações táticas e técnicas. Então, se você gosta do meu canal, se inscreve e ativa o sininho para todos os vídeos que eu fizer chegar até vocês. Faço com muito carinho, muita satisfação, tá bom? Gostando, comenta. Se você não concorda com o que eu falei, comenta também. Pega o vídeo e compartilha para todo mundo. Um abraço para vocês e valeu, seus fuleiros!